Esse é um Cápsula e nós vamos falar da morte do Ozzy Osbourne, tá? Eu sei que não é um assunto que tem muito a ver com política e não tem muito a ver com o tema do canal, mas eu sou um grande fã do Ozzy Osbourne, gostava muito dele. Cresci, minha adolescência, meu amigo, foi Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Uriah Heep. Caramba, essas bandas que, cara, hoje em dia, né, ninguém mais ouve isso, mas caramba, eram realmente foram fundamentais no meu crescimento, né? É muito triste ver o Ozzy Osbourne ir embora. Vamos falar um pouco sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Não Sou Antissocial, mas Odeio Gente, Humberto do Lago Norte e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Ozzy Osbourne é um conhecido vocalista de heavy metal, nascido na Inglaterra e que fundou lá nos anos 70, né, o Black Sabbath. Black Sabbath foi uma época, foi revolucionário no rock, porque o rock até aquele momento era uma coisa muito dançante, era uma coisa assim muito alegre, né? Tinha aquelas bandas, Elvis Presley, não sei o que lá, o pessoal, aquela coisa alegrinha de dançar e coisa e tal. E daí o Ozzy Osbourne inventou esse negócio, né? Na verdade o Black Sabbath, né, inventou esse negócio de um rock para baixo, uma coisa, o tema todo é bruxas e morte, e pecado e diabo e não sei o que lá, toda essa temática meio dark, né? E que impregnou o rock, ele mudou o rock a partir daí mudou com essa visão do Black Sabbath. O Black Sabbath fez muito sucesso, né? E depois teve várias outras bandas, o Uriah Heep, que eu também sou um grande fã deles, e um monte de bandas. Até hoje você tem um monte de bandas no rock que tem essa visão pessimista, né? My Dying Bride, Therion, uma série de bandas que tem mais modernas que tem essa visão muito para baixo. E desde então o rock tem oscilado nisso. Você continua tendo o pop rock, que é o rock alegrinho, o rock bacaninha, legal, né, que é o pop rock, coisa e tal. E você tem esse rock com visões mais pesadas, né, com dilemas existenciais. Então foi um cara que mudou o mundo. Você goste dele ou não goste dele, ele mudou o mundo da música, né? E para mim, particularmente, pessoalmente, foi uma pessoa muito influente, né? Ele teve, lógico, uma vida plena, viveu até os 76 anos, tem uma família linda, vários filhos e coisa e tal. Então, assim, é um cara realizado. E, infelizmente, ele teve mal de Parkinson, é uma doença séria, né? E é aquele negócio, ficar velho é uma merda, meu amigo. Não tem lado positivo em ficar velho. O problema só, ficar velho só é melhor do que a alternativa, né? Porque a alternativa, vocês sabem, é não ficar velho, né? Morrer, né? Então, assim, menos mal isso, mas infelizmente ele já estava com mal de Parkinson muito avançado. Ele fez um show de despedida há poucos dias atrás, aqui, ó, dia 5 de julho, pô, 2 semanas atrás. Show de despedida de Ozzy Osbourne celebrou o Príncipe das Trevas, né? O Black Sabbath tinha essa coisa mesmo de temas dark, de temas de coisa, né? Não que ele acreditasse nessas coisas, ele sempre foi um cara muito cabeça aberta, nunca teve problema com isso, mas era o tema da banda, e era uma coisa legal, né, que o pessoal gostava disso daqui, né? Foi um show muito bacana, ele já mostrava sinais de que estava muito mal de saúde, né? Então, assim, teve dificuldade com shows. Cara, eu lembro muito do show que eu fui no Raul Seixas, cara. Eu fui no último show do Raul Seixas aqui no Rio de Janeiro. Poucas semanas depois, o Raul Seixas, infelizmente, veio a falecer. E também o Raul Seixas, eu vi esse último show dele, ele não conseguia cantar as músicas direito, ele começava a cantar, esquecia a música no meio do caminho e coisa e tal. Foi o show dele com o Marcelo Nova, no Canecão. Pô, uma coisa que me marcou como jovem também, esse show do Raul Seixas. Infelizmente, o Ozzy Osbourne né, fez esse show e pouco depois já era o show de despedida, tá? Esse aqui é a manchete, ó, do dia 5/7. Aqui foi copiado pelo Globo do New York Times, mas já era como show de despedida. Todo mundo já sabia, ele já tinha falado que ia aposentar, porque o mal de Parkinson, vocês sabem, ele dificulta a sua movimentação, né? Então você não consegue muito se mover e daí é complicado. Esse é meu último show, não vou fazer mais show. Então, infelizmente, ele acabou falecendo agora, né? Muito triste. Foi um show muito bacana, teve um monte de gente. Lars Ulrich, do Metallica, Lita Ford, do Smashing Pumpkins, Billy Corgan, Judas Priest, Rob Halford, do Judas Priest também. Gosto muito do Judas Priest. Tommy Lee, do Motley Crue. Pô, minha turma toda aqui. Esse pessoal da minha época, cara. Pô, que triste isso, cara. O pessoal da minha época tá morrendo, cara. Que chato isso.
E eu só tenho uma coisa a falar sobre o Ozzy Osbourne e o Black Sabbath, que é uma opinião controversa. Eu gosto do Black Sabbath e eu gosto do Ozzy Osbourne, mas eu nunca gostei do Black Sabbath com o Ozzy Osbourne. Sim, eu sou um fã do Ron James Dio, né? O James Dio foi o vocalista que substituiu o Ozzy Osbourne no Black Sabbath. Mas o curioso é o seguinte, eu gosto do Black Sabbath com o James Dio, mas eu gosto do Ozzy Osbourne também depois dele sair do Black Sabbath. Ou seja, ok, eu concordo, Paranoid é legal, Paranoid é bacana. Aqui, ó, a discografia do Black Sabbath, para quem não sabe, a Black Sabbath foi o primeiro disco deles, fez muito sucesso, mas não tem muita coisa bacana aqui. Paranoid é o grande disco deles. Master of Head é ótimo, Volume 4 é ótimo, Sabbath Blood Sabbath é ótimo, Sabotagem também muito bom. Aí o Technical Ecstasy já não diria tanta coisa, Never Say Die também nunca gostei muito. E aí ele saiu. Never Say Die foi o último álbum do Black Sabbath com o Ozzy Osbourne. E aí vieram os álbuns do Black Sabbath que eu realmente gosto, que é o Heaven and Hell e o Mob Rules e o Live Evil. São os 3 álbuns que foram do Black Sabbath com o Dio. Para mim, são os melhores álbuns dessa fase toda. Mas o curioso é que eu falo, não é que eu não goste do Ozzy Osbourne, porque o Ozzy Osbourne, a melhor fase do Ozzy Osbourne foi justamente depois que ele saiu do Black Sabbath, que foi o Blizzard of Oz, o Dire of the... Foi a fase do Randy Rhoads. O Randy Rhoads, para quem não sabe, foi o primeiro guitarrista. Porque, lembra, o Black Sabbath tinha o Tommy Iommi, que era o guitarrista, e o Ozzy Osbourne, que era o vocalista, que eram as duas grandes estrelas, né? Aí brigaram. Aí o Ozzy Osbourne saiu. O Ozzy Osbourne, para sacanear o Tommy Iommi tocava guitarra muito bem, né? Toca muito bem, lógico. Ele contratou um cara, o Randy Rhoads, que era um fenômeno de tocar guitarra, um garoto novo, o garoto tinha 19 anos de idade, novinho pra caramba. Tocava guitarra pra caramba. E foram os melhores álbuns do Ozzy Osbourne, foi justamente depois que ele saiu do Black Sabbath. Então foi uma fase ótima, porque teve os melhores álbuns do Black Sabbath sem o Ozzy Osbourne e os melhores álbuns do Ozzy Osbourne sem o Black Sabbath nesse período logo depois, né? Eu também lembro muito do Bark at the Moon. Bark at the Moon já não tinha mais o Randy Rhoads. O Randy Rhoads, para quem não sabe, ele morreu num acidente aéreo. Mas o Bark at the Moon ainda era um álbum desses bons do Ozzy Osbourne, e eu lembro muito do Bark at the Moon porque foi o álbum do Rock in Rio. Sim, eu fui no Rock in Rio 1 lá em 85, né? Tinha 16, 15 anos de idade, sei lá quantos anos eu tinha. Era novinho pra caramba, eu lembro que eu briguei com todo mundo pra ir nesse show e fui. E, pô, gostei pra caramba do Rock in Rio 1 e assisti o show do Ozzy Osbourne no Rock in Rio 1. Ainda é a fase boa do Ozzy Osbourne aqui, né? Depois esses outros álbuns que eu não gostei, o Osmose eu gostei, o Osmose e o No More Tears eu gostei. Então depois ele deu uma melhorada, mas aí já não é a mesma coisa. Depois disso não teve mais muita coisa que eu gostasse dele não. Embora ainda fosse bom. Também o Black Sabbath também, o Black Sabbath tem alguns álbuns bons depois aqui, né? O Headless Cross é bom, Eternal Idol é bom, mas não é aquela coisa. The Humanizer é mais ou menos. Enfim, o ponto é esse, né? É uma tristeza para mim. Eu tinha que fazer um vídeo sobre isso porque mexe comigo pessoalmente. E sim, o Ozzy Osbourne é aquele cara que mordeu a cabeça de um morcego, né? E isso que é verdade, ele deu a entrevista falando que sim, que estava num show e que alguém jogou um objeto para ele. Ele achou que era um morcego de brincadeira, que era um morcego de plástico, ou alguma coisa assim, mordeu o morcego depois que ele viu que era de verdade, coisa e tal. Foi no médico, inclusive, tomou vacina e coisa e tal, para não ter nenhum problema. O cara era muito maluco, meu amigo. Era muito maluco mesmo, né? Aqui, ó, tem a imagem dele mordendo um morcego aqui. Eu lembro quando ele veio aqui no Rio de Janeiro, o pessoal apavorado. Não, porque o cara tem pacto com o demônio que mordeu o morcego. E não, e falava que ele pisava em pintinho no palco, que botava os pintinhos no palco, ele pisava no pintinho para esmagar, tinha um monte de ideia. Eu vou te falar, a gente como jovem se amarrava nisso. Caraca! Então ele vai pisar nos pintinhos, não sei o que lá. Coisa de rebeldia jovem que depois fica engraçado quando a gente fica velho, né? Enfim,
O fato é, o cara foi um cantor genial, tinha uma voz incrível, uma voz para homem, uma voz muito difícil, né? Uma voz mais aguda, mas que conseguia manter um tom preciso, né? Um cara realmente um cantor fantástico e que deixou uma marca aí indelével na música do mundo todo e na vida de milhões de pessoas, eu inclusive. Espero que você seja bem recebido, Ozzy, seja lá para onde é que você foi, se você foi lá para cima, se você foi lá para baixo, mas eu espero que você seja bem recebido.